Bom dia a todos. Nós vamos dar início à apresentação do relatório anual da FioSaúde ano base 2020, que vai ser colocado ao vivo na Assembleia Geral prevista para o dia 28/4, às 10 horas. Essa gravação antecipada é para que as pessoas possam se informar sobre a prestação de contas da diretoria, o balanço patrimonial de 2020, e eventuais dúvidas poderão ser dirimidas na Assembleia do dia 28, quando nós entraremos ao vivo. A FioSaúde, eu trouxe do relatório que já está disponível no nosso site apenas alguns slides mais importantes, ou que mereçam destaque. Nós sempre começamos falando da nossa população. Em 2020, em relação a 2019, nós tivemos um pequeno aumento no número de vidas, interrompendo 2 anos que a gente experimentava decréscimo, né? Provavelmente isso se deveu também, um primeiro aspecto que se deveu a um ano de pandemia, em que as pessoas acabaram buscando proteção no sistema privado de assistência à saúde. O que a gente destaca nesse quadro é que a FioSaúde já passou de 30,4% de pessoas com mais de 60 anos, 59 anos, o que é o dobro da média dos demais planos de saúde do mercado, né? Ou seja, a nossa população ela é bastante envelhecida em relação aos demais planos de mercado. Essa é a nossa pirâmide etária, que na verdade já não parece com uma pirâmide, sim, mesmo com um barril, né? Se nós notarmos na parte das mulheres, né, a base da pirâmide já é menor do que a última faixa etária com mais de 80 anos. Então, de fato, isso traz um desafio muito grande para a nossa assistência à saúde, porque com o envelhecimento da população, as pessoas passam a morrer de doenças crônicas, principalmente. Claro que sem considerar um ano pandêmico, mas normalmente as pessoas passam a conviver com doenças crônicas por longo tempo, demandando mais assistência à saúde, o que aumenta o nosso desafio de poder garantir essa assistência com qualidade. A nossa distribuição geográfica por estado, o Rio de Janeiro concentra quase 84% do total da população, e a distribuição ela se dá das vidas normalmente onde há regionais da Fiocruz, né? Um destaque que em 2020 o Ceará teve um crescimento para 81 pessoas, quase se igualou ao Amazonas, e o Paraná, onde nós fizemos um convênio com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, já apresenta também 421 vidas, né? Nós percebemos que nós crescemos mais em outros estados do que exatamente no Rio de Janeiro, onde houve, inclusive, um pequeno decréscimo no número de vida em relação a 2019 e 2020. O ano de 2020 teve esse desafio de a gente garantir atendimento num ano pandêmico que inimaginável para nós, e a primeira grande trabalho que nós tivemos logo que foi decretado o trabalho em regime de home office foi poder dotar as residências dos nossos colaboradores de recursos suficientes para que pudesse continuar atendendo, recursos desses de computação, recursos de telefonia, de 3G, de 4G, para que o atendimento, principalmente o telefônico, ele sofresse o menor impacto possível, porque, principalmente no ano de pandemia, um plano de saúde não poderia jamais deixar de assistir a sua população. As orientações telefônicas também, elas ganharam um serviço a mais, que foi um 0800 COVID,
para tirar dúvidas relacionadas a sintomas, a atendimentos, a realização de exames. Esse serviço 0800 foi disponibilizado para toda a população, já que o programa de central de teleatendimento ele já é oferecido para as pessoas acima de 60 anos, um teleatendimento de orientação médica. Esses aqui são alguns números relacionados à pandemia que afetaram a nossa população. O número de internações, já em março nós tivemos algumas internações, um pico em maio de 2020, depois houve uma diminuição, como aconteceu com os dados do país, né, para voltar a crescer em novembro e dezembro as internações. Nós tivemos um total de 111 internações e, infelizmente, 21 mortes por Covid entre março e dezembro de 2020. Esses são os exames de PCR e sorologia que foram realizados. 1.128 exames de PCR e 410 exames de sorologia. Uma ação muito importante foi que a nossa equipe da Policlínica passou, mais para o final do ano, a acompanhar os pacientes que sofreram internação por Covid. Haja vista que essa população, as sequelas de uma internação de Covid, elas são ainda incertas e merecem atenção, porque as pessoas de fato não saem em alta em condição de retornar imediatamente à sua vida normal, necessitando muitas vezes de fisioterapias, das mais diversas formas, né, e de outros tipos de atendimento. Então, a nossa equipe lá da Policlínica, a nossa equipe médica e técnica e de enfermagem, fez o contato ativo com todos esses pacientes que tiveram alta por internação de Covid e conseguindo contato com boa parte deles. Esse é um trabalho que continua em 2021, porque é uma ação importante, principalmente porque as pessoas se fragilizaram muito, algumas delas, nas internações por Covid. A Policlínica teve que se reinventar também em 2020 por conta da interrupção do nosso atendimento presencial, e nós fizemos um esforço grande também de dotar os nossos médicos de recursos tecnológicos para que pudessem atender por videoconsulta, e inclusive com a possibilidade de prescrição eletrônica de receitas e de solicitações de exame com assinatura eletrônica. A partir de junho, esse serviço já estava implantado e nós oferecemos, como continuamos oferecendo, o atendimento das mesmas especialidades oferecidas pela Policlínica quando o atendimento se dava presencialmente. Os programas também não poderiam ser descontinuados, e tanto o Total Saúde, que é uma outra forma de prestação de assistência, teve também um atendimento, inclusive ativo, de busca das pessoas, como o programa Viver Melhor, de monitoramento de pacientes domiciliares, além do programa de refraturas, que é um importante programa que a gente tem, voltado para todos os pacientes que apresentam uma primeira fratura, normalmente fratura osteoporótica, né? Então, esse é um programa importante que também não foi interrompido durante o ano de 2020. No relacionamento com os beneficiários, que foi o grande desafio que envolveu toda a nossa equipe de suporte e de infraestrutura, nós percebemos que houve um aumento importante no número de atendimentos por e-mail, né? Em relação ao de 2019, nós dobramos o número de atendimento por e-mails. E o atendimento por ligação telefônica caiu um pouco, mas ele acabou sendo compensado pelo atendimento por e-mail. Esse atendimento telefônico ele foi prejudicado por essa condição tecnológica que a gente depois, no final do exercício, conseguimos regularizar. A ouvidoria também seguiu seus atendimentos, acolhendo reclamações, prestando informações, recebendo elogios ou sugestões, e esse é o quadro quantitativo do ano de 2020. Nós tivemos também
2 assembleias transmitidas remotamente, como é o caso desta aqui que estamos realizando hoje, que vamos realizar no dia 28, aliás. Uma assembleia de aprovação das contas em julho e uma assembleia de reajuste das tabelas, apresentação do reajuste das tabelas em dezembro. As campanhas de promoção da saúde também não pararam. Na nossa área de comunicação não deixou de soltar materiais exortando as pessoas a que previnam-se das doenças, ou seja, algumas ações de promoção da saúde, na medida do possível, de um trabalho remoto e de uma comunicação um tanto quanto prejudicada, mas essas campanhas não deixaram de existir. Uma outra ação que mexeu muito com toda a administração da FioSaúde foi que a Lei Geral de Proteção de Dados não teve a sua implantação adiada, né? O seu cronograma foi cumprido em 2020 e isso envolveu uma grande ação interna, implantando comitês de trabalhos relacionados à LGPD, porque se a Lei Geral de Proteção de Dados é importante em todos as bases de dados da economia, numa empresa que atua com informações de saúde, ela é mais importante ainda, né? Então, toda a equipe foi treinada, a gente fez, emitiu materiais, cartilhas, reuniões, enfim, uma ação muito forte, além de instituirmos um responsável pela área dentro da FioSaúde. O Comitê de Qualidade também seguiu aí modelando os processos e documentando as nossas rotinas como forma de poder nos preparar para um possível processo de qualificação da FioSaúde nos moldes defendidos pela Agência Nacional de Saúde. A gestão de pessoas também, nós tivemos um novo acordo coletivo de trabalho dos trabalhadores da FioSaúde, com a supressão de benefício, com algumas limitações nos reembolsos feitos para os custeios de creche. Enfim, essa é uma alçada do Conselho Deliberativo e aqui tem algum destaque, vocês vão encontrar no relatório do que teve de mudança. Destacamos também que os nossos colaboradores, nós tivemos quase 25% praticamente de trabalhadores que adoeceram por Covid entre março e dezembro de 2020. Né? Desses, tivemos uma internação que persiste até hoje e tivemos outros 10 trabalhadores que adoeceram com sintomas, mas que não positivaram no teste que fizeram de PCR. Com relação à gestão de pessoas também, nós seguimos nas ações de aprimoramento, de treinamento, todos eles online, logicamente, né? E principalmente vários treinamentos relacionados à LGPD. No relatório vocês vão poder olhar com mais detalhamento esses treinamentos. Nós trabalhamos com as metas básicas da FioSaúde já há alguns anos, que são indicadores vitais de gestão, né? O primeiro deles é a sinistralidade, que é a relação das despesas com relação ao total das receitas. Quanto nós gastamos com atenção médica daquilo que nós arrecadamos com as mensalidades pagas pelos beneficiários. Nós tínhamos uma meta de 86,2% e acabamos tendo uma experiência inusitada de uma sinistralidade de 74,1%. Nós vamos ver que isso se refletiu no resultado do ano, quando nós chegarmos nos diapositivos que vão tratar do resultado do balanço, porque de fato houve um adiamento dos eventos eletivos que impactou aqui, inclusive o custo per capita, que foi menor do que o orçado, o percentual de ações de despesa administrativa, que a gente também tem um esforço grande de redução dessas despesas e elas vêm decaindo em relação às receitas, né? Fechamos 2020 com 8,6% das despesas para funcionamento do plano. O número de vidas, como eu já disse, teve um pequeno acréscimo de 141 vidas em relação à meta e em relação a 2019. A taxa de internação caiu,
mas o custo médio subiu, porque nós apuramos que as internações COVID, elas têm um custo médio maior do que as internações por outras causas, e o tempo médio de internação também subiu de 5,4 em 2019 para 7,4, certamente influenciado pelas internações COVID, muitas delas prolongadas. O indicador de suficiência de rede é um indicador criado internamente por nós para ver quais são as regiões da área metropolitana do Rio de Janeiro que são atendidas pelas principais especialidades médicas. Isso orienta nossas ações de novos credenciamentos. E o índice de desempenho de saúde suplementar é um índice instituído pela ANS, em que nós tínhamos uma meta de 0,8 em 2020, e a nossa nota final publicada pela ANS foi 0,7387. É uma boa nota, considerando que o valor máximo é 1. Indo então já para os quadros das despesas administrativas, né, nós, em relação a 2019, tivemos um decréscimo de 9,2% para 8,2% em relação à nossa receita, né? Mesmo nominalmente, a gente teve uma redução de despesa de 14 milhões e 300 em 2019 para 13 milhões e 900 em 2020. Outros indicadores são as ações judiciais, que nós acompanhamos com todo cuidado, porque a judicialização da saúde é um fenômeno percebido por todos os planos de saúde, aliás, pelo SUS também, né? No Sistema Único de Saúde também há o fenômeno da judicialização, é importante. E nós saímos de 89 ações judiciais em janeiro para 97 em dezembro, né? Um crescimento aí de líquido de 8 ações, né? Considerando que alguns 21 novos processos e 13 processos extintos. O indicador da IDSS, eu já falei, é um indicador da Agência Nacional de Saúde que nos avalia segundo várias dimensões, desde a atenção à saúde até indicadores econômicos financeiros. Indo para as internações, né, dando um zoom nas internações, que representam mais de 50% das nossas despesas, né, nós percebemos que o custo médio das internações, eles cresceram praticamente em todos os prestadores, os principais prestadores do Rio de Janeiro, né? Do Hospital Copa-Dor é o que encabeça a lista, porque é onde nós concentramos grande número de internações. Elas variaram em 12% para ficar nesse exemplo. O Hospital São Lucas concentrou muita internação de pacientes Covid em 2020, saiu também de 27 mil um custo médio de internação em 2019 para 38 mil em 2020, uma variação de 40%. Né? Hospital São Vicente de Paulo, uma variação de 87%. Casa de Saúde São José também, que costuma ter um custo médio menor, mas também experimentou um crescimento importante. Quase todos, com certeza, impactados pelas internações COVID. Aqui nós comparamos o custo médio de internações COVID com as internações por outras causas, né, sem as internações COVID. Então, vocês vão perceber aí que no São Lucas, por exemplo, enquanto o custo médio das internações por outras causas foi de 35.400, o custo médio para internações de COVID foi 86.600. E assim sucessivamente vocês vão poder olhar. O Copa-Dor teve uma internação muito prolongada e que exigiu muitos recursos médicos, por isso que teve uma internação, esse valor fora da curva aqui, um custo médio de 309 mil de internação COVID, mas a gente nitidamente conheceu, foi um caso muito grave que felizmente a pessoa teve alta. Nós fazemos auditoria desse importante componente do custo médico hospitalar, que são os materiais e medicamentos. Os materiais e medicamentos, eles representam mais de 50% de uma conta hospitalar, de uma conta de internação. E nós temos dois tipos de atuação sobre esses itens. Um deles é uma glosa técnica que é feita pelo o nosso auditor ou in loco no hospital, ou a nossa auditoria interna, que faz a análise das contas. Então, nós tivemos uma redução de 2.820.000, e nós temos também uma glosa financeira, que é uma glosa eletrônica feita por um sistema que compara
a tabela negociada com o valor cobrado e que também ensejou em 2020, só no que se relaciona a materiais. Nós estamos falando aqui não de ordens de próteses materiais especiais, mas sim materiais como equipo, como luva, como seringa, como agulha. Nós tivemos uma redução de 1.259.000. No total, uma economia de 4.080.000 na auditoria de materiais, de materiais. Nos medicamentos, da mesma forma, nós tivemos um ganho, uma redução total de 1.533.000, sendo cerca de 1 milhão pela glosa da ferramenta eletrônica e 531.000 pela glosa técnica feita pelos nossos médicos auditores. Indo já para a análise econômico-financeira, porque nós estamos, além do relatório de atividades de prestação de contas que eu já mostrei nos primeiros slides, agora nós temos também que submeter à votação da Assembleia as contas da diretoria, né? Então, fazendo uma análise rápida aqui, um resumo nós tivemos um aumento na arrecadação de 14 milhões, uma variação de 10% em relação a 2019, e o resultado de 2019 de 5.800.000, ele foi para inesperados 20,8 milhões de resultado superavitário em 2020, nitidamente explicado pelo ano atípico da pandemia, em que os eventos eletivos acabaram sendo, os eventos eletivos, aqueles que não são de urgência e emergência, de consulta, de exame ou mesmo de cirurgias, foram adiados, e isso é que acabou proporcionando um resultado positivo muito acima do que estava orçado, de 20,8 milhões. Nós temos dois comentários em relação a isso. Isso possibilitou que a FioSaúde se enquadrasse dentro das exigências da ANS no que se relaciona a alguns ativos garantidores que a agência exige que a gente tenha para garantir a continuidade e a perenidade financeira da assistência. E uma outra questão que essa incerta é porque deverá haver certamente um desrepresamento dessas despesas e nós não saberemos em que proporção isso vai acontecer, né? Infelizmente a pandemia se estendeu ainda no ano de 2021, mas a gente já percebe, no mês de março, já percebemos que já houve um aumento nessas despesas, né? Diferentemente do que ocorreu em 2020, que elas ficaram aquém dos valores orçados. Aqui na parte do balanço, nós somos obrigados a olhar, acho que o demonstrativo do resultado que a gente estava mostrando nesse slide aqui, mas a gente tem que mostrar também a parte do ativo, né? O ativo circulante, que são dados clássicos que a gente tem que apresentar e que vocês vão ver com mais detalhes no relatório que já está disponível no site da FioSaúde, desde hoje, quando nós estamos gravando essa apresentação. O balanço patrimonial também na sua porção de passivo, né, em que a gente traz as provisões, inclusive, de atendimentos feitos pelo SUS, que nós somos obrigados a ressarcir. Não chega a ser significativo esse número. As provisões dos prestadores de serviço, as contas que já entraram e que nós temos que provisionar para pagar. Enfim, e a provisão mais importante, que a ANS exige lastro financeiro, que é de eventos ocorridos e não avisados. Essa provisão, chamada de PEONA, ela significa o seguinte: as internações que estão acontecendo e que nós ainda não temos noção delas, não recebemos a conta médica, a gente já reconhece, com base na média histórica, já reconhece isso no balanço e nas demonstrações financeiras, para que quando essas contas sejam apresentadas, a gente tenha esse recurso para poder honrá-lo, a prestação de conta, o pagamento da conta, aliás. Esse é o demonstrativo do resultado do exercício, em que eu apresentei uma versão reduzida, né, que apresenta aqui o resultado, então, de 20.864.000 no exercício.
e como é que ele compôs esse resultado, né? Então, nós percebemos que, nitidamente, a gente teve em 2019 108 milhões de despesas médicas, e em 2020 nós tivemos 106 milhões de despesas médicas. Como tivemos reajuste nas prestações, essa receita de 130 milhões em 2019 saltou para 144 milhões em 2020. Isso é que trouxe o resultado inesperado, como dissemos, porque houve uma redução das despesas de 20 milhões e 800 mil. E vocês vão poder olhar com calma esses números e eventuais dúvidas nós poderemos esclarecer ao vivo na Assembleia do dia 28/4. Olhando também as demonstrações da demonstração de movimentação do patrimônio líquido, é um outro quadro tradicional da contabilidade que a gente mostra, né? Apenas mostramos como é que foi um patrimônio social que já esteve deficitário, inclusive, em 2018, né? Ele teve um resultado em 2019 positivo de 5 milhões e 800 mil, e agora de 20 milhões e 800 mil, que faz com que o patrimônio líquido atual seja de 26 milhões. Como eu disse, isso aqui é a reserva que a ANS exige, inclusive, de uma operadora do porte da FioSaúde. O balanço patrimonial também é visto pelo fluxo de caixa, né? Demonstrativo de fluxo de caixa, é uma outra forma de mostrar os pagamentos, etc. São quadros clássicos da contabilidade que a gente é obrigado a apresentar. Outro quadro também aqui da variação das receitas, né, das despesas, enfim, são quadros da contabilidade que, numa prestação de contas, tem que ser apresentados dessas várias formas que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é da variação do ativo. Aqui no relatório, a parte que a diretoria assina o balanço, né, das contas, onde a gente demonstra o superávit, e já então, como nós estamos submetendo esse relatório à votação, a gente traz alguns diapositivos aqui com o conteúdo do relatório. O parecer dos auditores independentes, não sei se todos sabem, mas a nossa conta trimestralmente é analisada por auditores independentes. Nós trimestralmente temos que enviar todas as informações financeiras para a Agência Nacional de Saúde, com o parecer dos auditores independentes. E no final do exercício, eles emitem um parecer, que é um texto que normalmente é meio padrão ele tem várias páginas, como vocês estão vendo aí, vão poder ver na íntegra no relatório. E finalmente eles dão conformidade, né? E o Conselho Fiscal só vai emitir o seu parecer de posse também do parecer dos auditores independentes. Por sua vez, o Conselho Fiscal ele emitiu o seu parecer e ele recomendou que o Conselho Deliberativo aprovasse as contas, né? Isso aqui a gente tem aqui esse ano a assinatura dos conselheiros também foi eletrônica, né? A gente traz aqui como é que foi esse processo, né? Que foi um aprendizado novo também de assinatura eletrônica pelo nosso Conselho Fiscal, que são, de fato, os olhos do associado conferindo nossas despesas e fazem um trabalho muito importante, apontando, inclusive, eventuais falhas que a gente possa corrigir. Mas o Conselho Fiscal também recomendou a aprovação das contas. E, por fim, o Conselho Deliberativo também se reuniu e aprovou as contas já no mês de março agora. E aqui vem o nome dos conselheiros. Aqui não deu tempo ainda de ter colhido todas as assinaturas, mesmo as eletrônicas, mas os conselheiros titulares que participaram dessa mesma apresentação das contas feita pela diretoria. Tem sim, está aqui as assinaturas digitais dos conselheiros deliberativos, no mesmo processo do Conselho Fiscal. Era isso, era essa apresentação que nós gostaríamos de deixar gravado para
facilitar o entendimento da Assembleia. E nós lembramos, né, nós, na abertura do relatório, nós até intitulamos que foi um ano inimaginável, que nós vimos o mundo pela janela, né? E esse momento de prestação de contas, ele é muito importante e ele é característico das autogestões, né? O sistema que nos diferencia das demais operadoras de mercado, né? Que é o momento em que a diretoria apresenta os seus números e presta sua conta à coletividade de assistidos. Com certeza, no próximo dia 28 de abril, nós vamos poder conversar melhor sobre eventuais dúvidas que as senhoras e senhores tenham sobre os números que foram aqui apresentados. Muito obrigado pela atenção de todos. Olá a todos e a todas. Se você é beneficiário titular, vinculado à Fiocruz e está em dia com seu plano de saúde, está começando mais uma temporada de assembleia para aprovação do relatório anual. Esse relatório é do ano de 2020. Sabemos que não foi um ano fácil para ninguém, né, para nenhum de nós, mas conseguimos aí remotamente trabalhar e essa assembleia também será à distância. Então, está disponível já no nosso site o relatório de atividade 2020. Quem quiser, puder já consultar previamente, fazer uma avaliação do nosso relatório. A partir do dia 26 é o início verdadeiramente da Assembleia. O relatório está disponível no site da FioSaúde, né? www.fiosaude.org.br. A partir do dia 27, você já pode votar, ele está disponível a partir do dia 26 às 10 horas, e até dia 27 às 15 horas, 3 da tarde, você pode mandar e-mail com sugestões, com crítica, para tirar dúvida, né? Alguma questão que você não tenha entendido, e aí manda por e-mail. Já no dia 28, às 10 horas, começa já em segunda convocação a nossa assembleia presencial, né? Que na verdade é o encerramento da assembleia, já que ela já começou no dia 26. Então, vai ser tudo remotamente, mas a diretoria vai estar lá presente para tirar dúvida presencial, né? E você pode continuar votando também direto no nosso site até às 12 horas desse dia 28. É a votação, quando serão encerradas as atividades e a apuração. Então, convido a todos a participarem e para mais essa assembleia que encerraremos aí a gestão de 2020. Obrigada.